A filosofia política, com seu olhar aguçado sobre as complexas engrenagens do poder e da sociedade, mergulha na análise profunda das estruturas políticas, instituições e ideologias que moldam as nações. Além disso, lança-se no intricado entrelaçamento entre os conceitos de autoridade, liberdade e poder, buscando penetrar nas camadas mais profundas da natureza humana e da governança coletiva. No epicentro da filosofia política, ecoa a pergunta fundamental sobre a própria essência do poder político e da autoridade. A partir dessa indagação, desdobram-se uma miríade de questionamentos fascinantes. O que é, de fato, o poder? Como ele se manifesta e é exercido? Quais fronteiras devem conter sua expansão? Em sua amplitude de escopo, a filosofia política também ilumina as questões de justiça social e econômica, igualdade, liberdade e a natureza mutante da democracia. As grandes correntes do pensamento político, desde os alicerces do liberalismo até as marés do anarquismo e do conservadorismo, desenham os contornos das ideias que construíram e desafiaram as estruturas de poder. O liberalismo, com sua reverência à liberdade individual e defesa da contenção do aparato estatal, influenciou a arena global do mercado e a propriedade privada. Em contraste, o marxismo, ecoando o chamado à igualdade social e econômica através da Revolução Proletária, ressoa nas discussões sobre a relação entre as classes e a distribuição justa dos recursos. O anarquismo, audaz em sua busca pela eliminação do Estado e pela criação de comunidades autônomas, desafia as convenções de governança centralizada, enquanto o conservadorismo, com sua reverência pelas tradições e instituições, ergue-se como um guardião da estabilidade social e política. A ética política, por sua vez, lança a luz sobre os valores e princípios que delineiam o terreno da ação política e da tomada de decisões. Com perguntas incisivas, ela desenterra dilemas profundos. Quais valores deveriam orientar os líderes e cidadãos na arena política? Como se reconcilia a justiça, muitas vezes ambígua, com a eficácia das decisões? Como lidar com o conflito perpétuo de valores e interesses que moldam a política? Em essência, a filosofia política não apenas examina as engrenagens externas do poder e da governança, mas também mergulha no âmago da ética, da moralidade e da coexistência. Em um mundo onde os sistemas políticos e ideológicos flutuam constantemente, a filosofia política permanece como uma bússola que guia a reflexão sobre justiça, liberdade, igualdade e a natureza intrincada da interação entre ética e política. As teorias políticas, como alquimistas intelectuais, moldam o metal bruto da sociedade em estruturas complexas. Elas funcionam como lentes que captam e refratam a luz da teoria para produzir os tons da prática. Um exemplo notável é o liberalismo, que não apenas enaltece a liberdade individual, mas também tece a teia do livre mercado e da propriedade privada, cujos fios permeiam os tecidos da globalização econômica. De maneira contrastante, o marxismo, impulsionado pela busca fervorosa da igualdade social e econômica, convoca a Revolução Proletária como força motriz para a remodelação da ordem vigente. A estatização dos meios de produção e a redistribuição justa de recursos são elementos de sua força gravitacional, puxando em direção a uma sociedade sem classes. Entretanto, o anarquismo emerge com uma visão que vai além das fronteiras do Estado. Abraçando a visão de comunidades autônomas, ele promove uma descentralização do poder, criando uma tapeçaria de unidades auto-organizadas, cujo arranjo desconstrói as noções tradicionais de governança. Por sua vez, o conservadorismo, mantendo a chama das tradições e instituições acesa, posiciona-se como um pilar de estabilidade. Sua narrativa política é tecida com o fio dourado da preservação, contrastando com a busca incessante por mudança radical. As teorias políticas, como o vento esculpindo as dunas do pensamento, moldam os sistemas políticos e sociais, com cada escola de pensamento contribuindo para a construção do panorama global.
A intersecção da filosofia política com os pilares da justiça, liberdade e igualdade é profunda e inextricável. Esses conceitos se entrelaçam, costurando a tapeçaria da sociedade. A justiça, com seu olhar crítico e questionador, explora os valores subjacentes que moldam as ações políticas. Ela busca alinhar as aspirações da sociedade com a equidade, equilibrando a eficácia das decisões com a moralidade subjacente. A liberdade, por sua vez, emoldura a narrativa política com os contornos da autonomia individual. Mas, ao mesmo tempo, lança desafios sobre os limites do poder político. Onde começa a liberdade de um indivíduo e onde termina a esfera do coletivo? Como equilibrar a liberdade pessoal com a eficiência da governança? A busca pela igualdade é como um eco insistente, reverberando através das eras. A justiça social e econômica surge como um farol que guia a navegação através das correntes tumultuosas da desigualdade. Essa busca transcende a mera equidade material, penetrando nas estruturas mais profundas da sociedade e da política. A interação complexa entre ética e política reflete a batalha pela alma das nações. A ética, com suas fundações em valores e princípios, constitui o coração moral da política. Ela desfia os dilemas intrincados que emergem quando os ideais colidem com as realidades do poder. A corrupção, com sua sombra obscura, destaca a necessidade de preservar a integridade e a honestidade como pilares fundamentais da ação política. A justiça social, erguendo sua bandeira em um mundo dividido, desafia a política a traduzir seus ideais em realidade. Ela exige uma reconciliação entre as aspirações de igualdade e as complexidades inerentes à eficácia da governança. A relação entre ética e participação política é um espelho de nossa humanidade coletiva. Ela exige que os cidadãos se ergam não apenas como atores políticos, mas como defensores dos valores éticos que sustentam o tecido da sociedade. A responsabilidade, a solidariedade e o respeito pelas diferenças emergem como alicerces para uma participação cidadã autêntica e significativa. A filosofia política é um convite para uma jornada profunda, onde as mentes curiosas se aventuram além da superfície aparente da política. Ela não apenas observa e analisa, mas busca sondar os recessos ocultos das relações de poder, dos valores éticos e das complexidades inerentes à construção de uma sociedade justa e democrática. Conduzidos pela chama da reflexão filosófica, mergulhamos nas águas profundas da política, explorando suas marés e correntes, suas tensões e suas promessas.